Reprodução assistida. Quem precisa de tratamento para ter filhos? Este é o nosso assunto aqui no Doutor TV de hoje. Muito obrigada por estar aqui conosco. Eu sou a Keila Lima e já te convido a se inscrever aqui no nosso canal, ativar as notificações. Você vai receber vídeos novos todos os dias. Doutor Alessandro já está aqui comigo para conversar sobre esse assunto. Doutor, muito obrigada por estar aqui no Doutor TV mais uma vez com um assunto tão importante, porque, doutor, muitas vezes nós imaginamos que apenas as mulheres podem ter algum problema para ter filhos. Isso não é verdade, né, doutor? O homem também pode ter algo que o impeça? Exatamente. É muito importante isso, porque muitas vezes a sociedade está habituada a atribuir exclusivamente à mulher alguma dificuldade para a obtenção da gravidez, né? E eu costumo brincar com meus pacientes que é bastante democrático até, porque um terço das vezes é a mulher isoladamente, o outro terço o homem isoladamente, e o outro terço os dois juntos, né? Então é importante a gente ter uma atenção especial ao homem também, né? Exatamente com essa investigação ampla que a gente tem que fazer no homem, que muitas vezes também está associado esse homem a ter algum problema futuro de saúde para ele, não apenas a infertilidade ou subfertilidade naquele momento, né? Como, por exemplo, às vezes a gente diagnostica no ultrassom, num Doppler testicular, alguma alteração que ele tenha hoje e que isso aumentaria a chance dele ter um tumor testicular futuro. Então são coisas que a gente tem que orientar, aconselhar esse homem para o futuro da vida dele. E muitas vezes também passa despercebido no espermograma, que é o exame que a gente vê, analisa esses espermatozoides, a gente pensa principalmente em quantidade de espermatozoide, o quanto eles movem e a forma deles. Só que às vezes a gente esquece de detalhes secundários no espermograma que também está associado a algumas doenças que o homem poderia ter, ora temporária, ora crônica, como, por exemplo, uma prostatite, uma inflamação da próstata, né? E que quando você conversa com esse homem, você percebe que ele, de fato, está sentindo alguma coisa, tendo alguma coisa, mas que, na realidade, ele atribuiu aquilo à normalidade. Você faz o diagnóstico, trata e melhora essa doença que ele tinha, além de, claro, melhorar o futuro reprodutivo desse homem. Doutor, tanto no caso dos homens como das mulheres, existe um período em que eu preciso continuar tentando engravidar antes de buscar ajuda médica? Ou eu faço isso como um planejamento? Não, vamos engravidar agora, queremos ter filhos agora. É mais importante buscar um médico, já fazer alguns exames em caráter preventivo ou de descoberta de doenças, ou eu fico determinado período, até buscar ajuda? O que eu aconselho, na realidade, né, eu até brinco que alguns exames seriam pré-nupciais, né, até mesmo antes de casar, o casal poderia fazer, né? A mulher um exame de sangue, o homem um espermograma. Então, um exame fácil para ser feito. Exame fácil, né? Não justifica não fazer, né? Porque senão você fala assim em linhas gerais, tem mulheres abaixo de 35 anos, ela ficaria um ano tentando, né? E se o marido tiver uma concentração muito baixa ou ausência de espermatozoide, né? Ela passa um ano de expectativa, de frustrações a cada menstruação que vinha, né? Assim como, de repente, a mulher tem uma baixa reserva ovariana, ela tem pouco óvulo no estoque, e ela pega e resolve, então, esperar esse ano, né? Ela tem 33 anos, 34 anos, quando, na realidade, ela tinha que ter acelerado o processo, porque ela tem pouco óvulo no estoque. E um exame de sangue falaria isso, talvez alguns anos antes, inclusive, a ponto de, às vezes, ela mudar o planejamento dela, né? Eu vou engravidar daqui a 2, 3 anos. Eu fiz o exame, poxa, meu ovário não está tão legal, eu vou engravidar mais rápido, né? Ou até ela está usando uma forma anticonceptiva e o marido não tem espermatozoide, né? Chance zero de obtenção de gravidez com relação sexual. Então ela para a pílula, né? Para os sintomas colaterais relacionados à pílula, o gasto envolvido com a pílula anticoncepcional. Então tem uma série de coisas que eu acho que vale a pena ser pensado antes mesmo de querer obter a gravidez, né? Como um planejamento, às vezes, médio e longo prazo até. Muito importante o que você está falando, né, doutor? Porque algumas pessoas têm até como preconceito essa história de fazer esses exames antes do casamento, né, doutor? Como se fosse uma forma de pressão. E eu acho que é por isso que muita gente não faz e depois sofre tantos períodos de frustração que poderiam ser evitados, né, doutor? Exato, é um tabu muito grande relacionado a esses exames, né? Principalmente ao homem, né? Porque ele associa a fertilidade à virilidade, coisa que não tem sentido, né? Mas existe isso ainda na nossa sociedade. Então, há essa preocupação em não querer fazer o exame para não diminuir a característica dele como homem. Então, o negócio não faz muito sentido. Mas, no entanto, está aí, né? A gente sabe que isso existe e só vem a retardar o diagnóstico de uma doença, de um tratamento. Às vezes,
reversível, dependendo da fase que você pega esse tratamento, reverte, às vezes com a cirurgia, e esse casal vai engravidar com relação sexual, e se retarda o diagnóstico, às vezes o tratamento já não fica mais eficiente, vai ter que partir para uma reprodução assistida, como uma fertilização in vitro, por exemplo. E o que a gente não quer, a gente quer evitar um tratamento mais complexo, exatamente para que o casal engravide de forma simples, né? Doutor, vamos imaginar então que eu me casei, não fiz esses exames e nem o meu marido. Então eu tomo um anticoncepcional, ou ele usa camisinha também. Algumas pessoas optam até pela camisinha, por mulheres que não se dão bem com anticoncepcional. Quando eu paro de tomar esse anticoncepcional, eu posso, se eu for saudável, eu posso engravidar logo de cara, ou, por exemplo, eu não engravido nos próximos 6 meses. A partir daí, eu devo buscar ajuda, mesmo que seja só para checar, porque a gente sabe que o fator ansiedade também interfere muito, né, doutor? Como é que eu faço para saber que está no momento mesmo de não protelar mais uma consulta médica nesse sentido? Exato. E isso que você falou é exatamente o que acontece com a maioria dos casais, né? Não fizeram nenhum exame e param de evitar a gravidez de alguma forma para obter a gravidez. Só que na realidade é o seguinte, esse casal tem que parar quando ele está apto a engravidar, né? Muitas vezes falar, eu uso pílula, eu tenho que limpar o organismo nos primeiros 3 meses, não tem nada disso. Parou naquele ciclo seguinte, 14 dias depois, se for a pílula oral, por exemplo, ou preservativo, né? 15 dias depois ela já está podendo engravidar, né? Então tem que pensar muito bem, tem que planejar muito bem, porque a chance ela existe imediatamente após, quando se usa um método como pílula e preservativo. Mas aí, naquele primeiro momento, né, se o casal está tranquilo, não está muito ansioso, você poderia esperar 1 ano de tentativa em mulheres abaixo de 35 anos. Mulheres acima de 35, 6 meses. Há quem diga 40 anos, procura imediata, né? Exatamente porque nessas mulheres com a idade que vai passando de 35, o impacto do tempo é maior, né, no sucesso. Então a gente tem que tentar menos tempo, de forma natural, antes de procurar ajuda. E às vezes a ajuda consiste apenas no exame, tratar de forma simples e vai continuar tentando engravidar uma relação sexual, né? Mas só que a gente não pode demorar muito. Até porque existe exatamente essa questão da ansiedade, né? Principalmente da mulher, né? Porque ela vivencia aquelas tentativas. Hoje tem aplicativos e ela faz conta de que dia que tem relação sexual, tem dia que não tem. Então a coisa fica Doutor, chata. Mas isso é verdade mesmo? Essas tabelas aí de que tal dia é melhor ou tal dia é melhor, como você falou que tem na internet, isso daí é uma coisa seguida e que pode realmente vingar, ou tem um pouco de mito nessas coisas, doutor? Se a mulher tem um ciclo regular, né, qualquer que seja essa regularidade, 28, 27, 30, 32, esses aplicativos de internet conseguem sim ter relação no dia certo. Tá. Às vezes isso é uma pressão a mais, né? O que eu falo para os casais geralmente é ter relação em dias alternados, 12, 14, 16, 18, e fechou, vai engravidar. Ela não precisa ficar olhando o aplicativo, hoje tem, hoje não tem, né? Então, às vezes isso é muito comum hoje em dia. A paciente tem um aplicativo ou segue essas contas que eu estou falando, ou alguma coisa parecida, o MULCO, que é outro fator que ajuda também a ter a relação no dia certo, mas isso é uma pressão a mais, né? E quando desce a menstruação, é uma frustração também, né? E a paciente, ela vivencia um luto com aquela descida da menstruação, porque na cabeça dela, ela engravidou, porque eu tive a relação no dia certo, eu senti que eu estava ovulando, né? Quando a gente sabe, na realidade, a taxa de gravidez numa mulher ao redor dos 35 anos é 15%, 18%, então é baixo, né? Ela tem 85% de não engravidar, mas ainda assim vira 100%. Desceu a menstruação, a tristeza está garantida. Então, e hoje em dia, né, acontece muito, a característica da sociedade que a gente está hoje, é a sociedade mais ansiosa, ela quer resultado mais rápido de tudo, né? E daí quer o resultado mais rápido, mas quer engravidar cada vez mais tarde, né, doutor? É um contrassenso, né? As mulheres estão protelando essa gravidez para muitas delas depois dos 38 anos. A gente tem visto muito isso, né, doutor? Então busca uma gravidez, não é nem uma gravidez saudável, buscam a gravidez num período em que já há alguns anos muitas mulheres já nem pensavam mais em engravidar e ainda querem, porque querem o sucesso daquilo e de maneira imediata, né, doutor? Exato. É exatamente isso. Você traduziu o retrato da sociedade de hoje, né? A mulher protela dia a dia a gravidez por N motivos, trabalho, carreira mesmo, né? Um concurso que ela quer fazer, estudos, e aí quando quer engravidar, ela quer engravidar para ontem, né? E acaba trazendo uma carga ainda maior para essa mulher, né? Porque acaba impactando em ela passar, porque de certa forma
É um momento difícil realmente, né? Para a mulher, para o marido, às vezes a família cobrando, a própria sociedade, as amigas todas já engravidaram, só eu que não, né? Então tudo isso fica em cima dessa mulher. E a gente tem que tentar levar da forma mais sutil, mais leve, né, de acolhimento, para exatamente ela entenda, não, calma, nós vamos resolver, não precisa ter pressa. Claro, tem que ter toda uma avaliação antes de tudo isso, né, exatamente para a gente, na hora que entrar no tratamento, da forma mais assertiva, e nem sempre precisa ser da forma mais rápida, né, tem que ser da forma mais natural, na realidade, possível. Doutor, muito obrigada pelas suas informações mais uma vez, uma alegria ter você com a gente, até a próxima. Muito obrigado a vocês pelo convite. Este foi o nosso Doutor TV Entrevista de hoje. Que bom ter você aqui com a gente. Só para relembrar, te convido mais uma vez a se inscrever aqui no nosso canal e ativar as notificações para você receber os conteúdos novos todos os dias. Você também pode nos ouvir por todas as plataformas digitais de áudio e ainda tem a matéria por escrito no nosso site. Obrigada, até a próxima.